Bom dia a todas e todos. Às 9h30 do dia 28 de março de 2019, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a tentativa de reforma da Previdência dos servidores públicos e as perdas financeiras causadas ilicitamente por governos anteriores e contando com a presença dos senhores deputados Valdec Carneiro, Anderson Moraes, Eliomar Coelho, Renata Souza e Alexandre Freitas. Considero aberto, dou por aberto os trabalhos da reunião de instalação da comissão com o objetivo de eleger vice-presidente, relator e fazer encaminhamentos gerais. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e todas que vieram acompanhar a abertura dos trabalhos dessa CPI do Rio Previdência, como a gente tem chamado. Essa comissão tem a função de investigar de forma responsável e coerente as graves denúncias que atravessam a Previdência dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. A Previdência Social é um instrumento essencial na garantia dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Ela abrange um sistema de proteção e seguridade que está para além da aposentadoria, envolvendo questões relacionadas à saúde, a pensões, a proteção social de maneira geral. O futuro das próximas gerações serão afetadas por qualquer alteração nesse regime, assim como as modificações realizadas anteriormente modificaram o presente e o futuro de muitos servidores. A Previdência é um tema muito caro, pois ela é a segurança e a possibilidade concreta de um futuro digno para pessoas que contribuíram por toda uma vida com seu trabalho. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro chegou a uma situação de calamidade, mergulhou em uma das maiores crises da sua história e, sem dúvida nenhuma, as manobras, descalabros e desmandos referentes à Rio Previdência foram fundamentais nesse cenário que a gente enfrentou. Foram desvios, operações financeiras suspeitas, mudanças no regime previdenciário sem nenhuma transparência ou participação democrática, isenções fiscais, manobras econômicas diversas responsáveis por arruinar as nossas finanças. Na crise do Estado, quem pagou a conta foram os trabalhadores, já que o governo resolveu cortar gastos de serviços sociais básicos, resolveu aumentar a taxação sobre os servidores, congelar salários, afetando a vida de toda a população, em especial dos servidores públicos. A quem interessa essa sangria de recursos públicos? Que setores se beneficiaram e vêm se beneficiando com essas reformas e com a restrição do direito à previdência? Há múltiplos interesses envolvidos, dos trabalhadores, dos empresários, do Estado, de diferentes governos e dos bancos. A Previdência tem sido um elemento fundamental nessa complexa relação, mas espero que possamos fazer dessa CPI um canal de transparência, de radicalização democrática e de ampliação do controle da sociedade civil sobre o acompanhamento dos recursos públicos. O suposto déficit previdenciário não pode ser naturalizado. Precisamos compreender todo esse processo e como chegamos a tal estado de calamidade. Diante disso, é essencial investigar e entender de onde vêm os problemas na conta da Previdência, para que esta funcione de maneira estável e que garanta os direitos, a proteção e a seguridade dos trabalhadores. Nossa motivação para abrir as contas da Previdência são as denúncias gravíssimas sobre desvio de recursos no Rio Previdência. A auditoria do TCE de 2016, processo número 108.168.2, reiterada por ação recente do Ministério Público do Rio de Janeiro, apontou que diversos ativos foram sendo retirados da autarquia, levando a Rio Previdência à instabilidade em que hoje se encontra. Por exemplo, o governo não repassou a contribuição patronal entre 1999 e 2004. Diversos ativos foram tirados da autarquia como parte dos créditos da dívida ativa e até imóveis. Parcela dos recursos dos royalties do petróleo pertencentes à Previdência passaram a ser destinados a pagamento da dívida, dentre outros desvios do processo de capitalização da Rio Previdência. Foi um processo que, segundo a denúncia do TCE, retirou mais de 14 bilhões de reais do Rio Previdência. Em 2017, as contas do governador foram reprovadas por, novamente, atrasar os repasses da contribuição patronal. No centro disso, um caso emblemático parece ser a chamada Operação Rio Delaware, de 2014, em que o governo vendeu parte da receita da Rio Previdência, os royalties do petróleo, no mercado financeiro internacional.
Optou-se por vender uma receita futura certa, comprometendo o fluxo de receitas futuras numa operação de altíssimo risco. Um processo com quase nenhuma transparência, realizado num paraíso fiscal, que resultou num déficit de mais de 10 bilhões de reais para o Rio Previdência. Especularam com a aposentadoria dos servidores, com custos maiores do que qualquer empréstimo já contraído no Estado. É função desta CPI investigar esses processos, esclarecer como tem sido gerido o Fundo dos Trabalhadores e averiguar o que é devido ao Rio Previdência. Nosso objetivo é fazer um trabalho de grande rigor técnico, chegando assim a um correto entendimento da Previdência do Rio de Janeiro. Apurando as denúncias existentes, a questão previdenciária do Estado poderá ser encarada abertamente para que os servidores não sejam mais onerados injustamente pelas manobras jurídico e econômicas de qualquer governo. Assim, esperamos contribuir para a recuperação do direito constitucional à Previdência Social. Entendemos que esse é um debate fundamental no nosso país e no Rio de Janeiro, e entendemos que a investigação, o esclarecimento, a responsabilização de quem cometeu desvios à frente do governo do Estado ou do nosso sistema previdenciário é fundamental para que a gente possa garantir o direito dos trabalhadores e garantir que o debate sobre a Previdência Pública, né, não seja mais pautado por uma agenda permanente de arroxo e retirada de direitos. Então, eu agradeço a presença de todos e todas e gostaria de sugerir, então, que a gente caminhasse para a eleição de presidente, relator, vice-presidente e relator da comissão. Então, inicialmente, a gente tem que eleger o vice-presidente. Eu gostaria de convidar, né, o deputado Alexandre Freitas para ser o nosso vice-presidente, para a gente compor uma CPI que tenha, né, pluralidade, diálogo, entusiasmo, que são características aqui do nosso novo deputado. Então, submeto aos demais deputados o nome do deputado Alexandre Freitas como vice-presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. Deputado Anderson Moraes, como é que o senhor vota? Sou a favor. Deputado Valdec Carneiro. Voto no deputado Alexandre Moraes. Freitas. Deputada Renata Souza. Voto favorável. Deputado Eliomar Coelho. Também voto favorável, Alexandre de Freitas. Eu também voto favorável. Deputado Alexandre Freitas. Bom, eu agradeço, eu me abstenho. Fico muito honrado com o convite, com a eleição dos meus pares. O Rio de Janeiro ele foi, como todos sabem, governado por uma organização criminosa durante muito tempo. E para um liberal, obviamente, não é surpresa que o Estado ele vai gerir o nosso dinheiro da pior forma e da forma mais ineficiente possível. É quase que uma premissa, né, para quem é liberal. A eficiência para a gente no setor público é a exceção. Infelizmente, queria que não fosse assim. Mas eu acho que esse plano de trabalho ficou muito bem elaborado. Eu fiquei muito satisfeito quando me deparei com esse plano de trabalho. Acho que a gente vai conseguir prestar um excelente serviço para o cidadão fluminense e externar aquela minha preocupação que eu falei nos bastidores, que apenas o item 10 é que me preocupa um pouco, para que a gente não descambe para o debate ideológico. Acho que a gente depreenda todas as nossas energias na investigação de como que o Estado dilapidou a Previdência Estadual, como que os governantes dilapidaram a Previdência Estadual. E eu espero que a gente faça um excelente trabalho e, quem sabe, no futuro, quando encerrados os trabalhos, a gente monte uma comissão para justamente elaborar propostas na reforma da Previdência Estadual. Muito obrigado. Obrigado, deputado Alexandre. Então, agora eu gostaria de submeter, né, a eleição do relator. Eu gostaria de sugerir o nome do deputado Valdec Carneiro como relator dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, gostaria de consultar os demais deputados. Deputado Alexandre Freitas, como é que o senhor vota? Voto no nosso deputado onipresente, que está em praticamente todas as comissões dessa casa. Eu fico impressionado da disposição do Valdec para trabalhar em comissões. É espetacular. Deputada Renata Souza.
Voto favorável e tenho que cometer a indelicadeza de sair correndo para a nossa audiência pública, da qual o nosso relator também é membro. Muito obrigada. Deputado Eliomar Coelho. Favorável, deputado Valdeck Carneiro. Deputado Anderson Moraes. Favorável ao deputado Valdeck Carneiro. Eu também voto favorável. Deputado Valdeck Carneiro. Eu acompanho o voto dos deputados. Bom, então, eleitos, nosso vice-presidente, nosso relator, eu gostaria de franquear a palavra aos deputados que queiram se manifestar nessa atividade. Deputado Eliomar Coelho. Bom, inicialmente, bom dia para todas e para todos. Cumprimentar o nobre deputado Flávio Serafino pela iniciativa, não é, de criar e instalar. E vamos daqui para frente trabalhar nesta comissão parlamentar de inquérito tratando do Rio Previdência, porque é mais do que necessário diante do que nós estamos vivendo atualmente. Quer dizer, há uma campanha orquestrada, né, em todos os níveis, voltada única e exclusivamente para desprestigiar exatamente o que significa a Previdência. Deputado Eliomar, só uma parte rapidinho, é que eu vou pedir desculpas, que agora vai ter uma audiência pública na alfândega, eu preciso sair correndo. 1000 perdões, tá bom? Obrigado. Nós aqui nesta casa, nós já tivemos mesas formadas para discutir Rio Previdência, a situação da Previdência do nosso estado do Rio de Janeiro. Nós trouxemos aqui a Denise Lobato, que é uma pessoa que tem se dedicado, inclusive com teses em cima desse tema, mostrando que, de forma alguma, o sistema previdenciário é deficitário. De forma alguma, não é deficitário. Nós já tivemos aqui nesta casa Maria Lúcia Fatorelli, também é uma outra autoridade que tem trazido informações importantíssimas, de uma riqueza tremenda, sobre o que se fez, por exemplo, com o sistema de previdência, não só do Estado, como do nosso país. Então, é importante a forma como o Estado, se nós apanharmos, se formos ver a história, inclusive, eu me lembro perfeitamente, eu devo ter nos meus alfarrábios declaração do presidente do Rio Previdência, talvez 5, 6 anos atrás, dizendo do superávit que tinha exatamente o Rio Previdência. De uma hora para outra, esse dinheiro começou a ficar desaparecendo, isso aqui. Quando foi criado, é bom ressaltar, esse sistema de previdência, tanto no país como aqui no estado do Rio de Janeiro, ele foi criado, mas no ato de sua criação, já garantindo a sustentabilidade dele, né? Através de itens que deveriam constar para garantir exatamente os recursos necessários e suficientes. Só que, aos poucos, isso foi sendo retirado. De repente, por exemplo, negócio dos royalties, de repente foi retirado. A questão de parte da dívida ativa foi retirado. Tinha uma outra parcela também da dívida ativa, foi retirado. Quer dizer, então, de repente, esvaziaram a fonte de recursos daquilo que garantia sustentabilidade do sistema, foi simplesmente surrupiado. Não é? Então, esta comissão aqui tem uma responsabilidade enorme exatamente de entrar fundo nessas histórias, entendeu? E colocar de forma muito clara para todos e todas o que de fato aconteceu e o que de fato está acontecendo. Não é? Então, esse negócio hoje que está sendo anunciado aí, capitalização, não é? Quer dizer, isto é passar aquele dinheiro que é do trabalhador para a mão dos banqueiros. É isso daí o que vai acontecer, entendeu? E isso daí acontecendo, não há nenhuma garantia. Aliás, é só apanhar a história do que acontece no Chile, hoje em dia, onde realmente o cidadão está sendo aposentado, ganhando equivalente a meio salário mínimo. Então, realmente, não dá para ninguém viver. É um negócio
que chega muito a boa hora. Eu quero parabenizar o deputado Flávio Serafini, né, por ter essa iniciativa, e eu tenho absoluta certeza que os trabalhos desta CPI, eles irão ocorrer da melhor maneira possível, tendo a liderança de Vossa Excelência, a participação dos demais companheiros que a gente acredita, pela vivência que a gente tem com eles, na seriedade e responsabilidade, como que esse assunto será tratado, entendeu? A participação da sociedade é importantíssima, até para começar a entender, começar a ficar bem claro o que significa os prejuízos caso haja vencimento das propostas que estão sendo colocadas aí pelo atual governo, não é? A gente tem que ter muito cuidado. Hoje ninguém sabe o que está acontecendo neste país, é uma confusão que não tem tamanho. Nós nunca pensamos que fôssemos passar por isto. Está pior. Hoje a situação eu considero pior do que aquela situação que a gente já viveu tempos atrás, 1964. Quem viveu sabe como que as coisas aconteceram, e a gente está vendo aí uma preparação de terreno que ninguém sabe em que isso poderá dar. Então, surrupiar aquilo que é direito do trabalhador, nós não devemos de forma alguma admitir e criar movimentos de resistência, e isso daí a gente sabe que o sucesso será garantido na medida que haverá uma participação efetiva e expressiva da sociedade como um todo. Então, parabéns, nobre deputado Flávio Serafini, pela CPI do Rio Previdência, e a única coisa, eu vou participar, vou me empenhar e termino desejando sucessos absolutos e felicidades totais para todos nós aqui desta comissão parlamentar. Obrigado, deputado Neomar Coelho. Sua participação aqui é, sem dúvida nenhuma, certeza de que vamos seguir bons rumos, né? Vossa Excelência, pelo trabalho já consolidado, recentemente presidiu aqui a CPI dos transportes de forma brilhante, e agradeço que Vossa Excelência tenha se somado a esses esforços de investigação do Rio Previdência, que tem como pano de fundo a defesa da Previdência Pública dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Passo agora aqui a palavra para o deputado Valdec Carneiro. Bom, senhor presidente, deputado Flávio Serafini, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, eu quero, primeiro, registrar a importância desta iniciativa de instaurarmos aqui uma comissão parlamentar de inquérito para investigar com rigor técnico, com precisão, esse que é um dos grandes problemas e desafios e riscos para a classe trabalhadora fluminense, sobretudo servidores estaduais, aposentados, pensionistas, que é o suposto colapso da Previdência Estadual. Então, queria saudar essa iniciativa, cumprimentar o vice-presidente Alexandre Freitas, recém-escolhido para exercer essa função na CPI, e agradecer a confiança dos deputados que me confere essa responsabilidade de relator. Essa é a minha 4ª CPI na Assembleia, e 2ª relatoria, né? Portanto, tentarei também tirar proveito dessas experiências pregressas, né, em comissões parlamentares de inquérito. Saudar aqui presenças que eu vejo de colegas da Universidade Federal Fluminense, a professora Sônia Lúcio, importante dirigente da Associação de Docentes da nossa universidade, a professora Circe, como colegas de mestrado, é um prazer revê-la aqui, Circe. Enfim, eu queria fazer aqui algumas considerações muito rápidas, em função até de outras agendas simultâneas das quais preciso participar. Primeiro, é muito oportuna já seria em qualquer tempo muito oportuna essa CPI, e mais ainda nesse contexto em que vivemos no Brasil, sob a ameaça e os riscos decorrentes dessa atual proposta de reforma previdenciária, uma emenda constitucional já apresentada, iniciando sua tramitação no Congresso Nacional, porque há uma espécie de lugar comum, né, sobretudo nos grandes veículos da mídia e nos pronunciamentos por parte de integrantes do governo e da base política do governo no Congresso Nacional, segundo os quais há um dado inquestionável e inequívoco,
que é o rombo da Previdência, né? Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, problematizar esta certeza, sobre a qual eu não tenho nenhuma, aliás, né? É preciso trabalhar com a ideia do déficit ou do rombo da Previdência, questionando, por exemplo, os mecanismos de renúncia fiscal praticados pelo governo federal há décadas e que são lesivos, né? São lesivos aos fundos que sustentam a Previdência Social no Brasil. É preciso questionar o patamar elevadíssimo, jamais mencionado por grande parte das reportagens que abordam o tema, de sonegação, não é? Dreno constante nos recursos que deveriam alimentar o caixa da Previdência Social no Brasil. E, mais ainda, não esquecer o dispositivo constitucional, a desvinculação das receitas da União, a DRU, né, que anualmente agora subiu de 20% para 30% recentemente, no governo ilegítimo de Michel Temer, que drena todo ano 30% dos recursos destinados ao tripé da Seguridade Social, portanto, saúde, assistência e previdência, e isso também ajuda a constituir este suposto rombo. Então, assim, a gente não consegue discutir as contas da Previdência sem enfrentar esses temas que vêm sendo propositalmente objeto de esquiva por parte de grande parte dos especialistas e, sobretudo, da grande mídia. Sonegação, renúncias fiscais e o desvio constitucional através da DRU. Quero também dizer que aqui no Rio de Janeiro seria necessário, Flávio, que a gente, pelo menos a partir da reforma de 2012, que a reforma de 2012 aqui no Rio é uma reforma que institui dois regimes, não é? Que ficaram conhecidos como um como previdenciário e outro como financeiro, não é? Sendo que o criado a partir de 2012 tem pouquíssimo controle social. Pouquíssimas informações nós temos sobre o funcionamento desse segundo regime. Então, eu acho que teremos que chamar para essa CPI, né, pelo menos a partir de 2012, se pudermos ir antes, melhor, mas todos os que geriram o Rio Previdência, não é? Eu queria ressaltar, inclusive, como um dos primeiros convites, talvez valeria a pena, o senhor Gustavo Barbosa, não é? Que dirigiu o Rio Previdência no momento dessa reforma, e depois foi secretário de Fazenda do Estado, né? E é de Gustavo Barbosa essa reportagem que fez alusão aqui o deputado Eliomar Coelho, ela é de maio de 2012, na revista Isto é Dinheiro, não é? Segundo o então presidente do Rio Previdência, Gustavo Barbosa, o Rio Previdência era o fundo público previdenciário mais robusto do Brasil, à exceção do Banco do Brasil, não é? Portanto, ele faz uma reportagem de página inteira, tecendo loas à gestão do Rio Previdência, ao equilíbrio das contas do Rio Previdência, ao saldo em caixa do Rio Previdência, e, misteriosamente, 2, 3 anos depois, o discurso desse senhor muda radicalmente e ele passa a assumir e a divulgar um discurso de quebradeira na Previdência do Estado de Janeiro. Então, assim, é muito importante a gente ter esse instrumento aqui da CPI para elucidar essas questões. Eu diria também, é um ponto que consta no nosso roteiro de trabalho muito importante e bem elaborado, mas talvez não mencionado aqui, também a gente acompanhar e dar visibilidade aos instrumentos de controle social da Previdência Pública do Estado, que a gente não sabe se estão funcionando a contento, né? Há conselhos, né, fiscais, há conselhos de acompanhamento por parte com participação da sociedade civil, que a gente não sabe se esses instrumentos têm sido para inglês ver ou se tem tido alguma efetividade. Enfim, então, eu acho que a Assembleia Legislativa tem a possibilidade de dar uma contribuição histórica, eu diria, decisiva, né, em relação à Previdência Estadual, e eu considero, como a professora Laura Tavares o faz também, que a Previdência é talvez o grande, se não for o maior programa de proteção social, né, sobretudo da classe trabalhadora brasileira, enfim, na sua fase de aposentadoria. Então, eu queria sugerir, inclusive, que alguns nomes pudessem ser elencados para prestar depoimento aqui na CPI, como, por exemplo, a professora Denise Lobato Gentil, já mencionada pelo Eliomar, a professora Sara Graneman, a professora Laura Tavares, que eu acabei de mencionar. Acho que seria de muita oportunidade se nós pudéssemos trazer aqui na CPI o senador Paulo Paim,
que presidiu uma CPI muito bem sucedida e muito clara, muito elucidativa no Senado da República, sobre a Previdência Social Federal, e desmontando com dados assim empíricos, elementos factuais irretocáveis, né, esse discurso hegemônico da quebradeira, do déficit, do rombo na Previdência. Então, Paulo Paim, Denise Lobato Gentil, Laura Tavares, professor Ildete Pereira, da Universidade Federal Fluminense, também tem se dedicado nos últimos anos a estudar a questão da reforma da Previdência, enfim, então, além da professora Sara Graneman, que eu já mencionei, e do Gustavo Barbosa, que nós conhecemos, esteve conosco como secretário de Fazenda, então, fazer essas sugestões e me colocar à disposição. Naturalmente, a relatoria não é um trabalho individual, né? É muito importante, na verdade, eu faço a síntese do nosso esforço coletivo aqui, então é muito importante contar permanentemente na produção do relatório, não na aprovação do relatório mais adiante, mas na própria produção do relatório, entendido como instrumento de construção coletiva da CPI. Muito obrigado. Obrigado, deputado Waldeck Carneiro. Acho que as propostas que Vossa Excelência traz estão muito em sintonia com o que a gente tem pensado, com o que a gente tem apresentado. Após o pronunciamento do deputado Anderson Moraes, eu vou sugerir alguns encaminhamentos e muitos convergem com questões levantadas por Vossa Excelência. Então, palavra, deputado Anderson Moraes, bem-vindo. Obrigado aí por compor essa CPI para nos ajudar a investigar essa situação do sistema previdenciário do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o nosso presidente, Flávio Serafini, pela atitude de instaurar essa CPI de imensa importância para o nosso Estado. Coincidentemente, no dia que o Flávio deu entrada nessa CPI, eu fiz um requerimento, um pedido de informação sobre o Rio Previdência, até porque eu tenho muitas dúvidas, né, de tudo que foram acontecendo nessas últimas administrações públicas. Quero dizer que respeito à ideologia de cada um de vocês aqui, mas hoje eu tenho certeza que não estamos aqui por conta disso, estamos aqui para fazer o certo e o errado. O que está em jogo aqui, na verdade, não é a direita e a esquerda. A Previdência tem uma coisa que me chamou muita atenção. Hoje existem pessoas que recebem aposentadoria no nosso Estado, que estou muito curioso para saber por que e quem são essas pessoas que recebem um valor acima do teto máximo do nosso Brasil, que é de hoje R$ 35.462,22. Eu gostaria de entender por que essas pessoas, como essas pessoas conseguiram acumular tamanhas gratificações que chegaram a aposentadorias astronômicas. Até porque, se eles ensinarem para a gente ensina para todos os trabalhadores, todo mundo vai ganhar bem, vai ficar tudo certo. Se isso fosse verdade, seria muito bom, mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Só para vocês terem uma ideia, em 2009, o Rio Previdência, Flávio, tinham 932 imóveis. Nós chegamos a 2018, nós temos 268. Então, assim, como o senhor Eliomar falou, eles foram surrupiando tudo que nós tínhamos. E eu queria saber também, é uma coisa que eu vou propor, eu quero saber quem foi que comprou esses imóveis e se hoje o governo do Estado ele precisou alugar algum imóvel desse. Né? Por quanto foi vendido, a gente tentar buscar uma avaliação. É uma CPI que ela tem tanto trabalho que eu fico, às vezes, com dó de ver que a gente só tem 60 dias para trabalhar. A gente tem direito a aumentar esse prazo? São 90 prorrogáveis por mais 90. São 90 mais 90. Desculpa aí até pela minha falta de experiência. Porque nós temos muita coisa a fazer mesmo. Tem muita coisa para se fazer. A gente precisa abrir a caixa preta desse Estado. Você vê que os royalties, que sempre foram, assim, que é uma receita volátil, eles usaram para pagar despesa fixa. Então, assim, na verdade, gente, está tudo errado. O máximo de informações que nós pudermos ter aqui será melhor. Não vou medir esforços, o que vocês precisarem de mim. Não tenho preço, não estou aqui à venda.
da mesma forma que vocês. E eu acho que chegou a hora da gente dar uma guinada dentro do nosso Estado e fazer de uma forma diferente. Nós temos condições disso. A população, ela clama por uma política diferente. E hoje, graças ao Flávio, essa brilhante ideia dele, nós vamos ter a oportunidade de mexer onde eu acho que ninguém nunca mexeu. Todo mundo sempre fez vista grossa, mas eu acho que chegou a hora da gente investir forte nisso. Eu vou trazer para vocês, eu fiz um pedido de informação do Rio Previdência, eu quero depois entregar uma cópia para cada um. Não estou aqui atrás de protagonismo. Então, assim, até para cada um olhar e, de repente, algumas coisas que estão ali, a gente não tem ideia, ou, enfim, acho que a união de todos vai fortalecer essa comissão aqui, essa CPI, cada vez mais. Tá bom? Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Pode contar comigo mesmo, que a gente vai até o final. Tá bom? Muito obrigado aí a todos. Obrigado, deputado Anderson. Tenho dúvida que sua participação vai ser muito importante para a gente enfrentar esses esquemas do Rio Previdência e desfazê-los. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Não hesite em exercer seu protagonismo aqui conosco, que a nossa ideia aqui é trabalhar coletivamente com todas e todas. E eu gostaria de agradecer aqui a presença de diferentes representantes, né, dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, o Nelson Antunes, representante da ANAFERJ, a Rosineide de Freitas, Elizabeth Barbosa, representante da ANDES Regional, também acho que nossa companheira Sônia Lúcio está aqui também, não está aqui no papel, mas né, podia deixar de destacar. A Mônica Simone Pereira, conselheira regional do CRES, né, do Conselho Regional de Serviço Social, a Cirte Carvalho, representante do Núcleo de Auditoria da Dívida Pública, Luiz Marcelo Magalhães, representante do Sindicervit-Serge, a Joyce, representante do Sindicato dos Médicos, o André Ferraz, da Servisa, Elizabeth, do Sindicato dos Enfermeiros, a Débora, das do ERJ, Mônica, a Bruna, do CRES, o professor Flávio Miranda, da Universidade Rural de Nova Iguaçu. Alguém aqui que eu não tenha mencionado, por favor, aqui nos informes, o Marcelo, do Sindicato Regional do Andes, da FAETEC, e o companheiro Elineu, do Sindesprev. Então, agradeço aqui a presença de todos vocês. Gostaria de fazer alguns encaminhamentos bem objetivos para a gente começar os trabalhos da CPI. Valdec, a gente pensou em fazer uma primeira reunião convocando, né, convidando, na verdade, o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, que já tem diversas investigações, diversos estudos, para que nos apresentem um panorama geral das investigações que eles já vêm fazendo, para a gente partir daquela premissa de que não é necessário inventar a roda, né? Já tem investigações em curso, a gente se apropria, tenta aprofundar, tenta ver eventuais lacunas, né, e aprofunda. Então, hoje eu gostaria de aprovar somente essa audiência para que a gente se prepare. Além de aprovar essa audiência, a gente gostaria já de encaminhar uma série de pedidos de documentos para a gente, né, ter possibilidade de se apropriando do tema. Então, eu vou ler os documentos, vou colocar em votação um cada vez, depois colocar em votação a realização dessa primeira audiência com o TCE e com o Ministério Público, e a nossa ideia, na próxima reunião, a gente tirar um calendário. A gente pensou, por exemplo, na segunda audiência, convidar o senador Paulo Paim, convidar a Denise Gentil e convidar outros especialistas sobre o tema para a gente, né, ter especialistas nos ajudando a levantar questões. Por que fazer isso depois da gente conversar com o TCE e com o Ministério Público? Para a gente se apropriar do que eles já estudaram e eles vão ser parceiros permanentes. Eu já me reuni com a doutora Mariana, presidente do Tribunal de Contas do Estado, já me reuni com o doutor Gussen, presidente não, é Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e os dois se disponibilizaram a contribuir com os trabalhos dessa CPI, vão destacar servidores para acompanhar todas as reuniões, não só as audiências públicas, as reuniões entre os deputados e todas as reuniões de trabalho que a gente marcar, eles disponibilizaram que servidores que participaram dessas auditorias
vão poder acompanhar sempre que solicitados para nos auxiliar. E, a partir dessa segunda reunião, a gente ter uma sequência onde, por exemplo, a figura do senhor Gustavo Barbosa é uma figura fundamental, que a gente, em algum momento, né, não tem dúvida de que será trazido aqui a essa comissão. Parece que hoje ele é secretário, né, no governo de Minas Gerais. Não tenho dúvida de que vai vir aqui contribuir. E outras figuras que tiveram um papel de destaque na gestão diretamente vinculada ou indiretamente do Rio Previdência e do RJ-Prev. Então, temos convergência nisso. Só queria propor que a gente fizesse isso a partir da próxima reunião, para não termos atropelos, né? Para não, né? A gente sabe que tem justamente uma CPI plural. Quem quiser sugerir, convide outras pessoas, outras figuras, vai ter essa oportunidade. Então, a gente iniciaria com o Ministério Público o Tribunal de Contas, né? E, a partir da próxima reunião, a gente aprova um calendário já mais trabalhado. Eu vou enviar uma sugestão para todos os deputados, para que eles possam modificar, trazer outras sugestões, agregar a indicação de nomes, etc. Então, gostaria de colocar aqui em votação os ofícios. Primeiro ofício destinado ao excelentíssimo senhor Luiz Cláudio Rodrigues, secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, solicitando histórico do quantitativo de servidores ativos, inativos, pensionistas, terceirizados e dos cargos de livre nomeação por poder e órgão no período de 99 até os dias atuais, fluxograma da arrecadação e dos repasses das receitas para o Rio Previdência dentro dos órgãos e secretarias do Estado do Rio de Janeiro de 99 aos dias atuais, informações sobre o histórico do estoque da dívida ativa devido ao período de 2005 aos dias atuais e os valores incorporados ao patrimônio do Rio Previdência oriundos do Decreto 37050, de 10 de março de 2005, histórico das receitas diversas devidas e efetivamente repassadas para o Rio Previdência mês a mês no período de 99 até os dias atuais, histórico da contribuição patronal devida e efetivamente repassada para o Rio Previdência mês a mês no período de 99 até os dias atuais, fluxo de royalties pagos pelas operações de antecipação de receitas ano a ano realizada no período de 2013 até os dias atuais. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Precisa fazer a votação nominal? Flávio, nesse primeiro requerimento, nós podemos incluir as gratificações Sim, claro. dos funcionários, dos pensionistas, a gente poder... Dos gratificações, os cargos comissionados já estão incluídos. Sim, e dos... E gratificações, claro, a gente inclui. Queria poder entender justamente o que eu falei, como o que leva, né, que tipo de gratificação leva o funcionário a receber. A gente inclui. Me parece que antigamente você tinha no serviço público a incorporação das gratificações, o que não acontece mais, né? Mas isso, como é incorporado ao salário, talvez já estivesse destrinchado. Mas, além disso, tem a questão das funções gratificadas, a gente pode solicitar até para entender como é que funcionam as funções gratificadas aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, coloque em votação também a sugestão do deputado Anderson Moraes para a gente solicitar também a discriminação das funções gratificadas. Aqueles que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Agora, o ofício direcionado ao senhor Sérgio Aureliano Machado da Silva, que vem a ser o atual diretor-presidente da Rio Previdência, solicitando todas as leis, decretos e normativas estaduais e federais que regulamentam o Rio Previdência de 99 aos dias atuais, dados dos servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados ao Rio Previdência, por gênero, idade, cor, faixa salarial e carreira de 99 aos dias atuais, datas e atas das reuniões do Conselho do Rio Previdência de 99 aos dias atuais, todos os contratos da Rio Previdência, balanço de receitas e despesas detalhadas do Rio Previdência, ano a ano, desde 99 até os dias atuais, previsões atuariais, ano a ano, detalhando os parâmetros utilizados, fluxo de royalties pago pelas operações de antecipação de receitas, ano a ano, 2013 até os dias atuais, fluxograma de arrecadação e repasse das receitas para o Rio Previdência dentro dos órgãos e secretarias do Estado do Rio de Janeiro, do período de 99 aos dias atuais, histórico das receitas diversas devidas e efetivamente repassadas para o Rio Previdência, mês a mês, de 99 até os dias atuais, discriminadamente,
histórico de contribuição patronal devida e efetivamente repassadas para o Rio Previdência mês a mês no período de 99 até os dias atuais, discriminadamente. Isso é para o Rio Previdência. Alguém tem algum adendo? Alguma sugestão? Então, todos que agora estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Para o Tribunal de Contas do Estado, todos os relatórios e auditorias envolvendo a Rio Previdência, incluindo-se os que ainda não foram apreciados pelo Tribunal de Contas, em específico os seguintes processos. Aí, atenção aos membros, a gente vai ter acesso a essa documentação, ela vai ser disponibilizada a todos os membros, mas uma parte dessa documentação é sigilosa. Então, tem que ter cuidado na divulgação, né, porque é sigiloso, não pode ser divulgado, os membros e sua assessoria têm direito a ter acesso. Então, a gente enumera aqui todos os processos em andamento no Tribunal de Contas do Estado que ainda não foram votados, mas que já têm estudos detalhados e investigações. E o balanço das receitas e despesas detalhadas do Rio Previdência, ano a ano, de 99 até os dias atuais. Todos que acordam permaneçam como estão. Aprovado. E agora, para o RJ-Prev, todas as leis, decretos e normativas estaduais e federais que regulamentam a Previdência Complementar do Rio de Janeiro, de 2013 até os dias atuais, dados dos servidores ativos e inativos vinculados ao RJ-Prev por gênero, idade, cor, faixa salarial e carreira, do ano de 2013 até os dias atuais, balanço das receitas e despesas detalhadas do RJ-Prev, ano a ano, de 2013 até os dias atuais. Eu incluiria aqui também ata de todos os órgãos e colegiados que contam com participação social que tenham se reunido. Atas das reuniões, né? 2013 para cá. Que eles estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Anderson, você teve o retorno do Rio Previdência sobre a questão dos imóveis? Não, ainda não tive. Então, gostaria de sugerir que a gente também submetesse aqui, porque o requerimento do deputado tem que passar pela presidência da Casa, tem que ser protocolado, e a CPI a gente pode fazer todos os requerimentos que a gente desejar. Então, fazer um ofício solicitando informações do Rio Previdência sobre seu patrimônio imobiliário, todos os imóveis que foram vendidos, quem comprou e quais que o Rio Previdência aluga atualmente. Então, todos estão de acordo? Permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria de submeter a primeira audiência pública dessa Comissão Parlamentar de Inquérito a ser realizada com convite para o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público para que exponham os elementos dos estudos desenvolvidos até aqui sobre o Rio Previdência e o RJ-Prev. Todos que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Agora, eu gostaria que a gente definisse o dia das nossas reuniões. Esse é o ponto mais difícil. Eu tinha pensado na quinta-feira, pela manhã, porque é o dia que tem a Comissão de Direitos Humanos, que não se reúne, que não tem audiência toda semana. Deve ser 10 horas da manhã. Né, às 10 da manhã. Tinha pensado nesse... Tem acordo. Pode ser? Tem acordo? Segunda-feira, 10 horas da manhã. Quinta. Não, quinta. Tá bom, gente? Tanto quinta, dia 4 de abril, não é isso? Pode ser, Anderson? Pode sim. Então, a gente fica com esse dia fixo, das quintas-feiras, pela manhã, como dia das nossas audiências, com a referência do horário das 10 horas, podendo, em alguma ocasião, por motivo de ajuste, antecipar para as 9h30, mas sempre combinando previamente entre os membros, mas com essa referência. A primeira audiência, não sei se a gente faz na semana que vem, ou na outra, para dar tempo da gente disponibilizar os estudos que já foram colocados, os relatórios que a gente for recebendo. Mas se não quiser colidir com a Comissão de Direitos Humanos, hoje eles estão fazendo, na semana que vem não farão. Entendi. Talvez, então vamos começar já na semana que vem. Acho que, como eles vão estar sempre disponíveis para nos ajudar, a gente vai poder contar com eles outras vezes, caso seja necessário. Já tem uma vasta documentação que a gente tem reunido. Eu vou disponibilizar para todos os deputados toda a documentação que é pública, que
que algum sindicato, algum pesquisador queira ter acesso, é só nos solicitar, que a documentação pública será toda disponibilizada para que possam também estudar, levantar questões. As audiências públicas poderão contar com a participação da sociedade civil, que também poderão trazer questões para os nossos convidados ou para os próprios parlamentares pautarem junto aos deputados. Então, a próxima reunião com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas do Estado, a não ser que, por motivo de agenda, algum deles não possa estar presente na próxima semana, a gente reagenda, porque, naturalmente, teve promotor à frente, promotores à frente, tem um grupo de trabalho do Ministério Público que está estudando Previdência, e teve um promotor que desenvolveu um estudo específico, e no Tribunal de Contas também tem um conjunto de técnicos que a gente tem que ver essa possibilidade aí de convergência de agendas. Então, aprovada essa audiência pública com o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. Na próxima reunião, a gente define um calendário mais amplo de audiências públicas e pode definir também e afinar novos documentos que a gente ainda não tenha solicitado, que a gente ache importante. Então, fica a sugestão para todos os deputados e deputadas que queiram solicitar novos documentos, informações, que discutam com a sua equipe, nos informem anteriormente, só para a gente sistematizar e aprovar na próxima reunião. Então, gostaria de sugerir que na próxima quinta-feira a gente vai ter audiência e vai ter essa reunião com o TCE e o Ministério Público, e a gente possa ajeitar para fazer uma reunião também daqui para definir esse calendário mais para frente. Tá bom? Deputado Anderson, quer fazer uso da palavra? Obrigado. Deputado Valdec, alguém quer fazer uso da palavra? Não. Então, agradeço a presença de todos e todas, e está encerrada essa reunião.